Bom, a gente já falou um pouquinho do que você deve falar ou como você deve se portar e se preparar para uma entrevista. E hoje a gente vai mudar um pouquinho o foco e falar do que você não deve fazer em uma entrevista, ou até melhor, o que as consultoras avaliam como negativo, que os candidatos fazem que não é positivo em uma entrevista. É legal vocês saberem para vocês se prepararem e conseguirem ter mais chances de avançar num processo seletivo. Uma dica importante: evite falar mal do seu ex-chefe ou da sua última empresa. É claro que você pode falar de repente alguma situação que não foi positiva nos seus últimos empregos, seja com o seu antigo chefe ou com a empresa, mas evite falar mal, né? Simplesmente do lado pessoal, ou uma opinião subjetiva. Então tente mostrar através do que você fez, de projetos, do seu trabalho, se você tem algum descontentamento, o porquê que isso aconteceu. Mas simplesmente falar mal por falar mal é muito ruim. Aquela pessoa já olha para você e fala assim, pô, eu vou contratar uma pessoa que já está falando mal do último chefe dela. Isso perde pontos na hora da entrevista. Outra dica importante: não minta na entrevista. Se você mentir, principalmente a gente vê alguns erros, fala assim, você tem inglês fluente, a pessoa fala que tem inglês fluente, aí chega depois lá na frente do processo, a pessoa não tem inglês fluente. Se você mentir uma informação com relação à remuneração, últimas experiências, isso é muito ruim e você pode até perder uma oportunidade de emprego por causa disso. E também ficar bem mal visto pelas empresas, né? Então evite mentir na entrevista. Outro ponto bem importante: evite chegar numa entrevista sem informação sobre a vaga. Isso mostra que a pessoa não foi atrás, né? E o mínimo que você deve fazer é se esforçar e ir atrás. A gente até falou isso já nas outras dicas, que você tem que fazer esse trabalho. Então evite chegar numa entrevista despreparado, né? Isso também serve para outra dica, que são pessoas que chegam às vezes sem currículo ou com um currículo totalmente fora de formatação, faltando informação, e isso também você tem que evitar na hora de uma entrevista. Mais uma dica importante é a questão da postura. É fundamental você ter uma postura adequada durante a entrevista. Então não pode mascar chiclete, não pode chegar vestido de qualquer maneira, tratar as pessoas sem educação. Isso é muito importante. A postura na frente da consultora, a postura na... Tá vendo? Desligue o celular, porque isso tem a ver com a postura. É muito ruim quando toca o celular no meio de uma entrevista, pega muito mal para você e às vezes pode te tirar de um processo. Então, antes de entrar numa entrevista, numa dinâmica, desliga o celular, né? Presta atenção nisso, porque todas essas questões vão influenciar de você passar por essa fase ou não. Olha lá, não para. Olá pessoal, tudo bem? No programa de hoje nós vamos falar de um tema muito importante: a entrevista de emprego. Você conseguiu ser chamado para uma entrevista de emprego, está ansioso, está pensando em como se preparar e o que falar nessa entrevista de emprego. Então a gente vai falar de algumas dicas, abordar alguns temas para ajudar você neste momento.